Bom, gente, boa noite. Estou aqui com uma missão jobiniana, né? O querido colega Marco Jobim pediu, então, que eu fizesse as honras da casa, né? Ele já deve se desculpar também antecipadamente para se fazer presente. E para mim, então, uma redobrada honra, não só por representar o querido colega Marco, mas também por receber aqui e poder presidir essa mesa com dois colegas amigos tão ilustres. Tá? E uma questão aqui, eu vou seguir o protocolo, não mais externo, né, porque o Daniel é suspeito, além de ser amigo pessoal nosso, né, já foi professor da casa, então ele é mais interno. Vamos começar então protocolarmente pelo mais externo, mas né, por isso distante, meu colega professor Dr. Alexandre Reis Siqueira Freire, né, que já esteve aqui conosco. O Marco não deixa passar ninguém que seja bom, ele deixa te trazer aqui para o nosso programa e para a especialização, que é doutor em Direito Processual Civil pela PUC, né, de São Paulo, mestre pela Federal do Paraná, graduado pela Federal do Maranhão, assessor processual da Presidência do STF, diretor para assuntos legislativos do Instituto Brasileiro de Direito Processual, ex-assessor parlamentar da Presidência, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, não sei muito perto de quem entende do assunto, né, finanças, dinheiro, né, e portanto também é um processualista, um autor já muito conhecido de todos nós, e também foi o subchefe adjunto, né, assunto jurista, Casa Civil da Presidência da República, e ex-coordenador-geral de Políticas Sociais da Presidência da República. Portanto, não só como acadêmico, né, mas também como gestor, como enfim, pensador de políticas, né, sistêmicas, que também traz uma visão que se soma, né, e é produtiva também, que vai muito além, né, das fronteiras do processo civil. Né. Depois que o professor Peter Weber disse que Constituição é processo, né, e o Araquém passa a usar isso como dizendo que o processo mais importante é a Constituição, né, eu me denuncio aqui qualquer pretensão supremacia normativa, né, e aí nós vamos começar com ela. E aí também, claro, nosso querido Daniel, né, realmente dinheiro que acho que ninguém dispensa apresentações, né, mas que é um dos jovens, né, pinta o cabelo, né, um dos nossos jovens talentos, né, nacional e internacionalmente reconhecido, né, uma grande satisfação da URSS, enfim, de tantos lugares, tê-lo como colega e amigo, né, também eu posso escrever com ele, né, toda vez que eu levanto de manhã, eu olho para o espelho e digo, puxa, eu sou coautor do Daniel, né, e isso realmente é mas assim, informalidade à parte, uma satisfação. Alexandre leve a mal, eu sou um pouco informal, estás com sorte que eu tive que estar na Júlia de gravata, né? E então eu estou dando a palavra para o Alexandre, e depois o Daniel vai também participar com algumas considerações. Primeiramente, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria poder vir aqui na Rio Grande do Sul. Eu tenho sempre as melhores referências desta escola de Direito. Eu agradeço também, principalmente ao professor Marco Félix Jobim, querido amigo que me convidou para poder trocar algumas impressões com vocês a respeito ele utilizou o termo jurisdição do Supremo Tribunal Federal, mas eu diria que seria mais interessante trabalhar com a ideia da metodologia decisória do Supremo Tribunal Federal. E também queria agradecer a presença do professor Lino Sardes na presidência desses trabalhos, do professor realmente Engenheiro, meu querido amigo, os dois, o professor Pinho. Vou tomar a liberdade de fazer um comentário. Quando eu fui me submeter a fazer o exame do mestrado Federal do Paraná, o professor Clemerson, um grande amigo, falou assim, olha, o tema será eficácia dos direitos fundamentais. Então, eu recomendo que você leia o trabalho do professor Santos. Eu li a edição amarela, tá amarela, tá certo? Aí foi durante uns 2, 3 meses o meu livro de cabeceira. E eu lembro que eu fiquei tão influenciado por esse livro, e pelo trabalho do professor Minho, o livro que o professor escreveu naquela época, que minha área de concentração inicialmente era direito constitucional, que a minha dissertação foi sobre eficácia
dos direitos fundamentais nas relações particulares, em razão muito da própria produção intelectual do professor Salles, não apenas da parte do livro que trata desse assunto, mas também depois das obras que o senhor organizou sobre direitos fundamentais e direito privado, e também o que o senhor publicou no seu trabalho seminal sobre dignidade pessoa humana, uma obra importantíssima, digo que sempre é um clássico sobre o assunto. Então, veja como é que o destino é. Então, para eu entrar no programa de mestrado, passei pela literatura dos trabalhos do professor Inco. Aí vou para o doutorado, já em outra área, 10 anos depois, processo de São Paulo. Então, a professora Tereza Codovino me disse assim: Alexandre, olha, no passado, a seleção era assim, você estudava uma obra, 2 obras. A introdução do direito péssimo, o conceito do direito rápido. Isso antes mudou tudo. Então, nós selecionamos alguns temas do processo, 15 temas, e você vai fazer um estudo do direito processual que está sendo discutido hoje, do projeto do Código de Processo Civil, as grandes debates. A gente vai selecionar 15, você vai escolher 5. Assim será a seleção. Mas tudo isso você passar, evidentemente, prova de idiomas, entrevista, aí depois tem essa prova e depois a entrevista. Aí eu pergunto para o professor, irmão, o que vocês estão discutindo mesmo interessante? Olha, eu queria que você fizesse um estudo importante sobre colaboração no processo. É importante, alguém marcado hoje. Foi uma pesquisa, foi onde eu lembrei já em um trabalho de Daniel, desse tema. E toda a revisão que eu fiz da parte processual, eu estudei pelo volume 2 da época, do trabalho do Daniel com o professor Alvaro. E já conversamos sobre isso. Então eu vejo que para mim é uma grande satisfação, porque eu estou aqui com 2 pessoas que contribuíram para a minha formação e contribuíram para que eu pudesse avançar em algumas fases da minha vida acadêmica, da minha vida profissional. Para mim é uma razão, um motivo de grande honra poder participar desta mesa. E sempre estou aprendendo. Uma vez, Daniel foi fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal, tive espaço na presença do tribunal, e após ele fez uma de cortesia. Você sempre percebeu, na mesa tinha o precedentes, tinha um artigo do professor Almir Couto e Silva, tinha o hermenêutica do Maximiliano e tinha o direito de eficácia dos fundamentais. Era uma mesa gaúcha, né? Para analisar o voto. O voto é algo complicado, né? Porque o voto foi praticamente gaúcho. Um paulista presidente do tribunal, com voto eminentemente gaúcho. Tá? Mas, para vocês terem uma ideia da importância da literatura jurídica do Rio Grande do Sul. Bem, a ideia que eu tive de trabalhar com vocês nessa noite foi justamente sobre a metodologia do Supremo Tribunal Federal. Como o Tribunal Federal tem se comportado nos últimos tempos, que se não são tempos fáceis, são tempos de incerteza, são tempos sombrios, ou como prefere ser o Marco Aurélio, são tempos estranhos. Né? Então, é a partir desse contexto e também daquilo que se chama da latitude da competência do Supremo Tribunal Federal, da forma como o tribunal atua diante da mega política e que não pode se curvar, melhor, não pode se eximir desse jeito. E também como é que o tribunal internamente ele tenta se modelar quando, por exemplo, ele não tem no seu próprio arranjo institucional elementos normativos, não tem uma lei que possa adequar a forma de ação do tribunal, então ele acaba atuando de forma autônoma, ou regimentalmente, ou atuar através das questões de ordem, ou através, Daniel e professor Inco, daquilo que a gente costuma falar no tribunal, de um costume judicial, se estabelecer um costume. Darei um exemplo só para iniciar, para vocês terem uma ideia do que é isso. Não tem previsão no Código de Processo Civil, não tem no regimento do Supremo, mas os recursos extraordinários interpostos de acordo proferido em recurso especial repetitivo da STJ vão para o presidente do Supremo. E é o presidente do Supremo que examina o timing, a oportunidade, a conveniência de submeter ao ambiente virtualizado. E pode o presidente monocraticamente negar seguimento para entender que aquele caso não preenche os requisitos desde o presidente. Ele pode submeter o plenário virtual assentando a configuração da reflexão geral pela matéria constitucional, pela relevância do tema, pelo impacto social, político, econômico,
como ele pode, se ele entender por bem, retardar o lançamento desse processo no docket do tribunal, na agenda do tribunal. Então, ele aguarda um melhor momento, depois ele pode lançar ali distribuição. Então vejam que isso não está no código, não está no Código de Processo Civil, não está no regimento, mas é uma faculdade convencionada pelos ministros. Como também, em um determinado período, aquilo que hoje tem sido denominado de plenário virtual, que antes era só para requisição geral, passou a ser utilizado de forma tímida, embargos de declaração, agravos regimentais no estranho. Tem os cíveis, tem os criminais hoje em dia, mas tem muita coisa atrasada, né? Antes do próprio Código de Processo Civil. Então, a matéria civil chama de regimental, a matéria penal, que hoje é o regimental, que foram submetidos ao plenário virtual. E depois, alguns ministros foram aqui e ali colocando um RE, um cartão penal, mérito, ação direta de funcionalidade, mérito, uma ação civil originária, mérito, ou seja, uma convenção sem registro nem ata de sessão administrativa, os ministros passaram a se utilizar para tentar desafogar o tribunal. Eu dei esse exemplo inicialmente, para que vocês entendam que são formas como a corte se vale para tentar se adequar a um determinado problema que ela enfrenta. E não necessariamente, por exemplo, como aconteceu em 2004, como aconteceu em 2003, 2002 e agora. Não se forja no pacto republicanos com frequência para qualquer problema episódio. Que é aquela reunião entre os atores do Congresso Nacional, o Executivo e o Supremo e o Judiciário, para que possam criar conjuntamente uma agenda em matéria tributária, previdenciária e também uma agenda para o sistema de justiça. Daí saíram grandes temas: permissão geral, súmula vinculante, CNJ, CNMP, Defensoria Pública da União, as leis de colaboração premiada, que são várias, existe uma, mas são vários diplomas que se correlacionam. Inovações no processo administrativo, várias vezes surgiram de um grande pacote. Mas às vezes o ambiente na praça dos três poderes não é o melhor para o diálogo. Então o tribunal se vê numa situação em que ele vai ter que se virar, vamos dizer assim. Então ele começa a atuar internamente para tentar corresponder às suas próprias expectativas e as expectativas da própria sociedade. Então, vejam que não é uma tarefa muito fácil. O Supremo Tribunal Federal hoje acreditou diante de um auditório de iniciados já. Mas para a sociedade civil, o Supremo usa aquela expressão do professor Alemar Baleiro, do ministro Alemar Baleiro, um grande deputado também importantíssimo. Ele dizia o seguinte: ele tinha um livro com um título muito provocativo, o Supremo Tribunal Federal, esse outro estranho, ou esse desconhecido. O Supremo Tribunal Federal, ele não é mais esse outro desconhecido que até certo tempo o ministro Alemar Baleiro considerava. Era verdade. O Supremo não ocupava as páginas dos noticiários. O Supremo não frequentava uma janela do Jornal Nacional. Ele não frequentava as casas. O Supremo Federal era para especialistas que atuavam na corte. E vejam que ele era uma advocacia para efeito, de verdade. Então, esse Supremo mudou bastante. E o Supremo também hoje não é o Supremo de ontem. Costuma ser o ministro Marco Aurélio. Esse Supremo bem se metamorfoseou. Ele não tem nenhuma relação com o Supremo da década de 80, ele não tem a menor relação com o Supremo dos anos 90 e nem com o primeiro Supremo do início dos anos 2000. É um Supremo completamente diferente na sua postura, nos seus desafios, na sua ousadia para determinados temas. Esse é um outro Supremo, um Supremo completamente diferente do Supremo da literatura histórica das instituições. É um Supremo, de fato, bastante metamorfoseado. Esse Supremo é um Supremo que tem 128 anos, podemos dizer, e já passou por diversas mudanças importantes para atender às suas expectativas e também para tentar dar uma resposta a determinadas ações dos demais poderes. Então veja que coisa interessante. O tribunal é um tribunal que surge do Supremo Tribunal de Justiça do Império. É um tribunal que ele, em um primeiro momento, era composto de apenas
apenas um único colegiado. É importante que eu explique antes de falarmos do atual contexto. Ele era um único colegiado, não existia primeira e segunda turma, era só um único colegiado. Só o que aconteceu? Nos primeiros momentos, aqueles processos rarefeitos que chegavam até o tribunal passaram a crescer. Esse ato de crescer, ele foi detectado pelo ministro da Estrutura de Habitação Pessoa, que se reclamou, certa vez, que o Supremo não tinha capacidade de julgamento, de funcionamento, tendo em seu estoque 910 processos. 910 processos é uma média, um juiz do Supremo Tribunal Federal decide entre decisões monocráticas e colegiadas em um mês do Supremo Tribunal Federal. E tem ministros, como o ministro Alexandre de Moraes, que consegue fazer 2.100 processos por mês. Um número bem elevado para um único magistrado. Mas para vocês terem uma ideia que mudou muito o fato. Mas já naquela época, 910 processos era um número bastante elevado para um tribunal de cúpula, que tinha que resolver, à época, problemas graves, que hoje não mais aparecem na própria pauta do Supremo, como intervenções federais. Era muito recorrente, muitos habeas corpus em questões que envolviam parlamentares, políticos. Então, era um tribunal que se via diante desse desafio. E, no primeiro momento, o tribunal entendeu por bem se dividir em dois. Né? Nós tivemos, então, a cisão da corte em dois tribunais. Na verdade, porque a ideia era que a primeira turma ela tinha um comportamento profissional, a segunda turma tinha outro comportamento. Então, eram dois tribunais. Existia também uma grande discussão se, na verdade, essa movimentação não se deu por uma pressão política por parte do governo Getúlio Vargas. Por quê? À época, a ideia era tentar dispersar o entendimento do tribunal. Então, você criava dois tribunais dentro de um único tribunal. Alexandre, mas por que isso era possível? Lembre-se que, até então, a presidência do Supremo Tribunal Federal era a indicação do presidente da República. O presidente que fazia a indicação do presidente do Senado, do próprio Supremo Tribunal Federal. E também, para se indicar, o próprio presidente ele fazia alguns atendimentos, recebia algumas orientações para tentar fazer uma espécie de modulação da forma que o tribunal se comportou. Então, em 31, nós tivemos essa reorganização interna do tribunal. Então, veja, dois colegiados, em 31, através de um decreto do Executivo, decreto 19.656, de 1931. Essa época, um ministro importante, Pires Albuquerque, ele já antecipava a divisão do Supremo em dois órgãos fracionários, desacreditará as decisões e criará um ambiente de inspeção jurisprudencial. Veja que esse termo é um termo já de 1931. E foi verdade, porque a partir daí o tribunal começou de fato a ter entendimentos divergentes. Até porque, dependendo da forma de indicação do presidente da República, e lembre-se que o Vargas indicou um número considerável de ministros para o Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente, em conjunto, fazia a distribuição interna. Veio migrava para a primeira turma, veio para a segunda turma, e se criava de fato um ambiente em que um determinado órgão fracionário poderia ter uma inclinação mais governista. Esse é um ponto importante. Já em 46, houve a possibilidade do tribunal reunir os dois colegiados. Essa questão foi levantada, por exemplo, pelo ministro Castro Nunes. Seria melhor o tribunal se reunificar? Não tem muito sentido a corte permanecer com dois órgãos fracionários. Mas essa questão foi submetida em uma sessão administrativa, isso inclusive é tudo hoje documentado no Supremo, no Museu do Supremo Tribunal Federal, e nós temos esse documento que diz que o processo administrativo, por maioria, os ministros entenderam por bem não alterar a composição do tribunal. Vocês sabem que durante o período do regime militar, o tribunal teve sua composição majoritária, sua composição ampliada. Então, nós tivemos 16 ministros. Qual foi a consequência disso? 3 turnos. Então, foi um período que o tribunal tinha 3 turnos. Então, vocês imaginam como é que o tribunal decidia. Então, o tribunal, de fato, tinha uma pulverização de entendimento, salvo quando a matéria era afetada ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria de 3 ministros, Evandro Luiz e Silva, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal
e mais duas, na sequência, voluntárias, entre aspas, porque os ministros se sentiram obrigados praticamente a se aposentar, Manuel Gonçalves de Oliveira e o ministro Lafayette de Andrade. Resolveram se aposentar, uns disseram de solidariedade aos colegas, mas na verdade estavam também pressionados a se aposentar. Aí o executivo voltou à proposição anterior, de 11 ministros. Até que vocês entendam como o tribunal, ao longo do tempo, ele foi mudando internamente. Isso impactou também na cultura e forma de decidir do Supremo. Muitas coisas, elas relacionadas à forma como o tribunal decide, não são de ontem, é de algum tempo. Então esse é um processo cultural que foi se forjando internamente no Supremo Tribunal Federal. Então vejam que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele tem um pouco dessa reminiscência do período em que o tribunal foi dividido e o período em que a Corte conviveu com entendimentos díspares a respeito desse tema, a respeito de questões de interpretação judicial. E quando nós examinamos o Supremo Tribunal Federal a partir dessa perspectiva, é daí também que surgem graves problemas, como o problema da própria crise numérica do tribunal. Então, ao longo do tribunal foi ampliando a sua composição, foi diversificando, foi dividindo suas competências, foi também ampliando e reduzindo a sua composição. Nós tivemos também uma contradição nos posicionamentos do tribunal. Essa contradição ela não se analisou equivocadamente, tão somente para, por exemplo, uma crise na interpretação do direito, mas também na forma como o Executivo, o Parlamento passaram a provocar o Tribunal. Então, o Tribunal passou a receber determinadas demandas de acordo com uma aposta que se fez. Se cair numa turma, o Tribunal tem esse posicionamento. Se cair na outra turma, eu também tenho esse posicionamento. Então, isso também implicou na forma como o Tribunal passou a ser provocado, porque se passou a constar na incerteza. Isso, vejam que não é algo recente, algo que já tem algum tempo. Para que a gente possa entender esses dados que estou colocando para vocês, eu destaquei apenas dois momentos. Falei do Pedro Lessa, do Epitácio Pessoa, 910 processos. Pedro Lessa fala de 930 processos. Guimarães Natal já 1913, 2.036 processos. E mais recentemente, nós chegamos ao ponto do tribunal ter mais de 110 mil processos em 2004. Para vocês terem uma ideia da evolução do próprio acervo do Supremo Tribunal Federal. Então, no sistema de justiça, atualmente, nós temos praticamente 107 milhões de processos tramitando, entre ações, entre recursos, entre incidentes. Então, muitos dos problemas que o Supremo possui, além dessa carga desumana de processos, decorre da sua própria arquitetura institucional. Então, o Supremo ele tem uma latitude de competência que nós podemos chegar a essa conclusão que é demais para o próprio tribunal. É o número de temas que o Supremo tem que ser chamado a decidir. Esses temas que o Supremo tem que ser chamado a decidir vão desde uma ação da magnitude de um controle abstrato de constitucionalidade, uma ADI, de uma ADC, de uma DPF, a, por exemplo, conflitos federativos. Uma ACO e um conflito federativo entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado de São Paulo, hoje em guerra fiscal, o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo em guerra fiscal. Ou então, um caso que é concreto, mas eu posso me permitir falar, porque é uma questão que vocês certamente estão acompanhando, que é justamente a competência do próprio tribunal, fixada na própria presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir as suspensões. Então, hoje, este é um caso importante na Corte, que é o conflito que envolve os três poderes do Rio Grande do Sul, a respeito de duodécimo. Então, vejo que é um caso que está no Supremo Tribunal Federal, que é uma questão local, mas está no Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão são as questões relacionadas, por exemplo, à extradição. Como é que o Supremo, a Corte da envergadura do Supremo Tribunal Federal, vai examinar os requisitos para o processo extradicional solicitado por um Estado estrangeiro? São questões como essa que eu acho que a gente pode começar a conversar.
Então vejo que o Supremo tem esse problema justamente pelas suas competências superlativas. Quando a gente examina o 102, nós vamos chegar a essas conclusões. Ações civis ordinárias, recursos extraordinários, as suspensões não estão lá, mas estão previstas no regimento do Supremo Tribunal Federal, os recursos ordinários, e o que se pode perceber, a Corte não é uma Corte eminentemente constitucional. Os estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas, que hoje são endossados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mostram que o Supremo hoje ele pode ser dividido em 3 grandes cortes. Ele é uma corte de natureza constitucional, mas para vocês terem uma ideia, estatisticamente 0,51% dos seus processos. Ele é uma corte também de natureza ordinária, para 7,8% dos seus processos. E é uma corte eminentemente recursal, uma corte de 91,69% dos processos. Ou seja, quando nós examinamos o Supremo Tribunal Federal, essa evolução, o que se pode perceber? É que o tribunal foi saindo de uma corte constitucional, ao longo de 80, da Constituinte de 88, ele foi ganhando algumas competências, foi dividindo outras com STJs, mas ao mesmo tempo ele acentuou o seu caráter de corte de revisão, como uma corte eminentemente recursal. Veja que um acerto do Supremo Tribunal Federal, 0,51% é dedicar a Corte para as ações do controle abstrato. A DPF, DI, DC. E as ações ordinárias hoje compõem 7,80%. Quais são essas ações ordinárias do Supremo Tribunal Federal? As reclamações, que crescem exponencialmente. Os mandados de segurança, você pode ter mais mandados de segurança do Supremo? Sim. Contra ato de autoridade que tem foro privilegiado com prerrogativa de função. Presidente da República, presidente do Conselho de Ética do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do próprio Senado Federal. Então, o Supremo ele também tem essa competência para examinar atos secundários e primários do poder legislativo e do poder executivo. E vem um dos graves problemas. Também temos as chamadas propostas vinculantes, e as suspensões e as extradições. Só para você ter uma ideia de propostas vinculantes, na presidência hoje, a Corte tem aproximadamente 130 propostas vinculantes, que não são submetidas ao colegiado pelas consequências decorrentes. Porque na medida que o tribunal tem mais súmulas vinculantes, você tem também mais reclamações. Então o presidente acaba por represar essas propostas para que se contenha, por outro lado, o flanco da reclamação. Além dessas classes processuais, nós vamos ter a dimensão do Supremo que mais assombra, que é justamente a dimensão de corte recursal. Então vejam que 91,69% de todo acerto do Supremo é em matéria de recurso. E vejam que o Supremo passou por um processo de metamorfose importante, porque para subtrair da atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 10, o presidente avocou essa função de examinar a classe processual dos agravos em recurso ordinário. Então, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, a ministra Carmen, não examinam mais agravo em recurso extraordinário. Todos esses processos são praticamente drenados para a presidência do Supremo Tribunal Federal, que, para alguns críticos, exerce uma supercompetência, porque ela examina, como falei para vocês, os REs de recursos de acordos em recursos repetitivos e examina também todos os agravos que chegam no Supremo Tribunal Federal de decisão de inadmissibilidade. Não, por exemplo, o colegiado que nega o agravo, nega provimento ao agravo em ter decisão do presidente. Então se discute, por exemplo, a sistemática dos repetitivos da Câmara Federal. Então, na presidência se concentra todos esses processos, mas mesmo assim representa um número expressivo de processos do Supremo Tribunal Federal. E em relação a essa classe, essa corte de recursos, nós ainda temos os recursos internos. Por exemplo, do agravo interno, dos embargos de divergência e dos embargos de declaração.
perfazendo esse número assombroso para o tribunal. Quando se pega, por exemplo, a lista de processos do plenário virtual, as quartas e quintas, se verifica apenas embargos de declaração, agravos internos e os agravos em recursos extraordinários que o ministro decide monocraticamente e que, na sequência, vem o agravo interno. Então, se costuma dizer que no presencial se julga de fato o processo, importante para o tribunal. Mas quando se examina o plenário virtual do Supremo, é eminentemente matéria de recursão. Em regra, os recursos de admissibilidade e embargos de declaração. Uma corte que tem esse número de processos gera alguns problemas, uma vez que nós temos, isso é um dado que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de inconfidência, mas é um dado verificável e já tem literatura bastante sobre o assunto. O Supremo é composto de 11 tribunais, isso é um fato, 11 tribunais. Nós não podemos dizer que o Supremo atua como uma Suprema Corte, é 5-4 plenários de caso. O Supremo, a depender de algumas coisas, como o recurso foi dirigido, a ação foi distribuída, nós vamos ter 11 comportamentos judiciais, porque são 11, usar aquela clássica figura de linguagem do ministro da pertence, aquela imagem que ele criou, são 11 ilhas que, em regra, não se comunicam constitucionalmente. Então, por que o presidente entendeu por bem concentrar os agravos? Porque, quanto ao agravo, tinha impedimento de cada ministro contra a admissibilidade para o exame. Reclamação contra a decisão de colegiado em segundo grau que nega provimento ao agravo, respeito a repetitivos e repetição geral, porque nós tínhamos no tribunal com 3 entendimentos de admissibilidade. Então, eu vejo uma questão pequena, não estou falando dos grandes temas, estou falando de questões que dizem respeito à forma de ingresso do Supremo, nem sequer são questões de mérito. Então, essas 11 ilhas, com esse acerto, com essa dimensão, gera uma dispersão judicial, jurisprudencial gigantesca, internamente e externamente. Isso sinaliza de forma muito equivocada para o sistema de justiça, porque nós vamos ter aqueles conflitos éticos importantes, conflitos morais. Eu vou seguir o tribunal, mas qual tribunal eu sigo? Eu sigo a primeira turma, eu sigo a segunda turma, eu sigo o ministro Gilmar, eu sigo o ministro Barroso, sobre questões que são questões que muitas vezes são importantes do ponto de vista de mérito. Por quê? Muitas questões dessa natureza, elas não passam por um entendimento colegiado. Uma vez que o monopólio da pauta é do presidente, os ministros não querem ficar com o processo no gabinete durante muito tempo, eles passam a decidir monocraticamente. Só que, como a gente sabe, em regra, o entendimento monocrático deve ter como padrão decisório, minimamente, um entendimento já firmado em repetitivo, repercussão geral, ou, pelo menos, o entendimento dominante do plenário do tribunal. Como não se consegue dar vazão a esses processos ao plenário, os ministros passam a decidir monocraticamente sobre questões relacionadas à admissibilidade, mas também sobre questões relacionadas a mérito. E daí, por exemplo, questões que envolvem matéria tributária, nós temos entendimento na primeira turma e entendimento na segunda turma. Questões que envolvem fornecimento de medicamento, até o Supremo decidir recentemente no plenário, com o tema em repercussão geral, nós temos entendimento na primeira turma e entendimento na segunda turma. Quando não, sobre o mesmo tema, diversos entendimentos dos mais diversos ministros, também a depender da própria composição do tribunal. Então, vejam que é uma conjugação de fatores que faz com que o tribunal atue dessa forma. Esse primeiro momento da exposição, o número crescente de processos, a expressiva competência do Supremo Tribunal Federal, a forma dispersa como os ministros decidem e esse comportamento individual que os ministros assumem internamente, de tentar decidir os temas de forma monocrática, até para tentar dar vazão ao número de processos que cada um recebe. Eu vou conversar sobre isso um pouco mais adiante. Essa questão de tentar dar vazão monocraticamente ao número de processos até foi suavizada mais recentemente, professor. Por quê? Porque mais recentemente nós tivemos uma expansão do plenário virtual, mas com a condicionante do entendimento dominante do plenário. Mas, mesmo assim,
quando se está examinando um caso no ambiente do plenário virtual, ainda se consegue identificar, por exemplo, sobre tal assunto, o julgado que o ministro utilizou era somente porque ele decidiu monocrático, veio o agravo. Aí do agravo, isso me deu um plenário virtual. Firmou o entendimento do plenário virtual, aí bem, aqui eu tenho entendimento dominante do tribunal. Só que o entendimento dominante é dele. Foi, no máximo, quando a gente pode examinar na própria metodologia do plenário virtual, tem o quê? Acompanhe com ressalva de posição. Isso não é afirmar entendimento. E na funcionalidade do plenário virtual, o ministro pode acompanhar sem se comprometer com a tese. Mas o que acontece? O entendimento é colegiado. É uma questão que não é uma questão amplamente debatida, mas que forma entendimento. Estou querendo colocar para vocês tenham uma ideia de que, embora eu critique a ideia da monocratização que ainda existe no Supremo, foi suavizada com essa forma que o tribunal entendeu de ampliar o plenário virtual, que no passado era tão somente para a configuração da repercussão geral, para agora a reafirmação de mérito da repercussão geral e também para o julgamento de todas as classes processuais do Supremo. Quando você consulta o site hoje do Supremo, é possível que você encontre de habeas corpus a tutela provisória com confirmação ou de referendo, vamos supor, referendar a tutela provisória concedida em um mandado de segurança, uma tutela provisória concedida em uma ação civil ordinária, ou então uma cautelar concedida por uma ação direta de constitucionalidade, mas também tem mérito de ADI, tem mérito de SBPF, tem recurso extraordinário, mérito com repercussão geral reconhecida, decidido sem oportunizar a manifestação de amici curiae, quando em regra há uma pluralidade, ou então até mesmo a justificação oral do advogado representante da parte. Então esse é o primeiro ponto, quando a gente fala a respeito dessa conjugação de faturas. Quais são os outros problemas que a gente pode analisar para ir discutindo mais adiante? Congestionamento do plenário. Por que eu digo que o plenário se fica congestionado? Quando você tem os processos, aqui são mais provocados no Supremo Federal, são aqui, está a competência do plenário. Então, nós vamos ter ação direta de constitucionalidade, você mandar de segurança contábil do presidente da República, a arguição do descumprimento do preceito fundamental. As grandes questões penais hoje, os ministros afetam o plenário. Por quê? Porque existem dois colegiados para ela. Você quer na segunda turma, você tem uma composição que é mais hoje liberal. Caiu na primeira, embora tenha o ministro Marco Aurélio, uma composição mais punitivista, preciso desse termo. Quando um ministro, no caso, posso mencionar o ministro Fachin, a título de exemplo, ele se vê diante de uma situação em que aquele colegiado pode mudar o destino de uma grande operação, a primeira coisa que ele faz, ele afeta o tema plenário. Com a conjugação dos dois colegiados, nós temos uma oportunidade para que possa ser mantida a orientação da Corte. Por que estou dizendo para você, colocando essa questão? Porque decorre do excesso de processo, decorre da dispersão jurisprudencial, o próprio congestionamento do plenário. Uma forma que o tribunal entendeu de tentar descongestionar o plenário foi delegar para as turmas algumas competências que comentarei. Mandado de segurança contra ato de ministro do Tribunal de Contas da União, mandado de segurança contra ato de conselheiro do CNMP, contra conselheiro do CNJ, salvo decisões do presidente do plenário, que ainda são examinadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Decisões, as denúncias que não envolvam o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Então, são medidas internas que vocês possam perceber que o tribunal adotou para tentar descongestionar o plenário. Por quê? É o plenário o palco mais relevante para que as grandes teses sejam discutidas. O tribunal está congestionado, vai para as turmas. Só que as turmas também se congestionaram. Aí o tribunal tem que ampliar a competência do ambiente virtualizado. O acúmulo de repercussões gerais. Isso é um ponto gravíssimo. Daniel tem um trabalho importantíssimo sobre o tema, se dedica ao estudo e deve também reconhecer um grande problema da repercussão geral hoje. Estudo falando nessa primeira fase, os problemas que vão surgir com o acúmulo de processo do tribunal, em regra decorrente
da sua ampla competência. O tribunal hoje tem mais repercussões gerais do que pode julgar. Isso não é uma constatação atual, recente. Em 2012, o ministro Marco Aurélio, preocupado com essa questão, fez um estudo com base nas estatísticas da Corte, chegou à conclusão que no sistema da repercussão geral, o tribunal só poderá julgar esses temas parando de admitir novos se tivermos 14 anos de revisão. Só da repercussão geral. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos mais de 408 temas de repercussão geral reconhecidos e somente 120 julgados. Se for analisar o tempo de 2012 a 2007, que é o tempo da regulamentação, e a média de aprovação de repercussão geral é de 76%. O que isso significa? A repercussão geral já chega no Supremo Tribunal Federal com a presunção da repercussão do tema, da existência de repercussão geral. O tema, para ser mais claro, já chega com a presunção de repercussão geral, porque são necessários 8 votos para a rejeição. E esse quórum é elevadíssimo. Então, por exemplo, existem ministros que não se manifestam no plenário virtual, o ministro da Câmara. Isso significa que todas as vezes é um voto a favor. Então, é um número elevado de matérias para a repercussão geral. Então, os ministros, em regra, não fazem uma reflexão sobre, por exemplo, a importância daquele tema, não apenas do ponto de vista constitucional, mas para a própria Corte. Porque não adianta a Corte reconhecer muitos temas e não decidir, porque cria um problema gravíssimo no sistema de justiça. A paralisação dos feitos, perda do objeto de muitos processos, sinaliza equivocadamente para o sistema de justiça, para a sociedade e, sobretudo, gera uma equação econômica ruim para os tribunais, na medida em que há necessidade de acomodar aqueles processos no âmbito de cada corte. É uma delegação de responsabilidade. Então, as cortes acabam comprometendo parte do seu orçamento para tentar acomodar os processos que não subiram. Então, até um certo jogo de empurra, né? E o tribunal acaba, na verdade, passando uma mensagem equivocada, porque a Corte sinaliza que tem menos processos, na verdade os processos são onde? TRF4, TJ do Paraná, TJ do Rio Grande do Sul, do TJ do Rio de Janeiro, por aí vai. Então, são pontos que merecem nossa reflexão. Eu queria mostrar para vocês como é que hoje está numericamente o Supremo Tribunal Federal, para que a gente já possa agora tratar de questões relacionadas à metodologia. Veja que dados recentes, 2018, o Supremo recebeu 63.971 processos, baixou 63.665, quase o número, mas manteve no seu acervo 44.181 processos. Desse total, de ações originárias, 16.253. Só que essas ações originárias não são as ações que, em regra, são ações de controle. A DI, a DPF, a DC. Aqui são as ações que envolvem interesses da União ou dos Estados-membros. E também muitas ações rescisórias, por incrível que possa parecer. Por que não aparece no plenário do Supremo? Todas são decididas monocraticamente. Então veja que há um monopólio mais ou menos das ações do controle administrado pelos entes públicos, melhor, das ações originárias pelos entes públicos. E tem 27.929 processos em matéria recursal, melhor, da classe recursal. Em regra, agravos de recurso extraordinário. Qual é a consequência? 1% só do que você vê são dados reais, que são minerados todas as semanas. E a meta da presidência é essa. Meta não, os dados da presidência são esses. 1% dos agravos são produzidos. Nunca ultrapassa essa meta. Na verdade, até não chega. 0,75%. Mas é a média. Ou seja, quando o tribunal tem 27.929 processos em recurso, isso significa que em 75% o tribunal não decide. Então, decide não decidir. Por quê? Porque as decisões são de inadmissibilidade. Para você ter uma ideia, professor Mitigeiro, até julho desse ano, o presidente do Supremo decidiu monocraticamente, só em agravo, 18.000 processos.
18 mil. Tudo está lá, né? Todos estão lá. 18 mil. Das 18 mil decisões, todas foram de inadmissibilidade. Então, se o tribunal, em matéria recursal, decide esse tipo de processo, o conteúdo é não decidir, parte da atuação do tribunal em matéria recursal é para não conhecer os recursos. Sobre questões relacionadas à admissibilidade. Bem, desses processos, como eu falei para vocês, 18.261 são recursos, veja, recursos de agravo extraordinário, de um total de 27.929 processos. Então, todos eles, qual o destino? O não conhecimento, uma vez que apenas 20% decorre de provimento para ser submetido ao plenário virtual, o que não significa que haverá decisão de mérito. Por que não significa que não haverá decisão de mérito? Porque a primeira fase do exame da matéria no plenário virtual da repercussão geral é a fase em que o ministro tem que votar contra a existência de questão constitucional. E muitas das vezes o tribunal assenta ali que a matéria é infraconstitucional para se dar os efeitos da inexistência da repercussão geral. É para aproveitar a passagem do recurso pelo tribunal para que nós apenas façamos monocrática. Se houver apenas fazer monocrática sobre aquele tema, a matéria retorna ao tribunal. Quando o ministro submete ao ambiente virtual, às vezes a parte que respeita vai conhecer a matéria, mas não é. É para se dar os efeitos da inexistência da repercussão geral. Só poderá ocorrer no ambiente virtualizado da repercussão geral. Então vejam que aqui é um ponto importante que o dado, que esses dados estatísticos revelam. Parte da atuação em matéria recursal é não decidir, quando decide, em regra, é para a suspensão nacional dos processos. Bem, esses são dados que me parecem importantes que a gente possa conversar. A partir daí. Veja, repercussão geral. Vocês têm uma ideia de como é que o tribunal tem se comportar. Hoje, mais de 300 temas aguardam definição no ambiente virtualizado. Mais de 1.075 temas já foram reconhecidos. Qual é a consequência disso no ambiente decisório do Supremo Tribunal Federal? Veja, quando nós temos 300 temas aguardando definição, isso significa que o relator ele já pode ter concedido uma tutela provisória. O relator ele pode, por exemplo, já ter suspendido a questão pode ter monocraticamente suspendido nacionalmente o processo ou regionalmente. O Supremo poderá modular os efeitos. Quando se tem 1.065 temas com repercussão geral reconhecida, não significa, melhor, examinados no ambiente virtual, não significa também que o tribunal decidiu todos eles. Por quê? Porque boa parte, 75% dos temas, ainda não foi objeto de deliberação da Corte. Qual é a consequência? Que nós temos sobre esses temas suspensão nacional de processos. Então o tribunal não decide e ao mesmo tempo nós temos aí uma consequência gravíssima, que é a inamovibilidade dessas discussões em segundo grau e em primeiro grau. O tema é indefinido e o tribunal não consegue agendar no plenário a análise. Então, o que se tem feito mais recentemente, desde junho, a submissão a todos eles, principalmente os mais antigos, Daniel, ao ambiente virtualizado. Então, vejam que, por mais que a gente diga assim, é importante, se tem um foi submetido à repercussão geral, se reconheceu. Agora a gente vai ter uma ampla discussão sobre o tema. Vamos fixar um critério interpretativo, a tese vai ser importante, sinaliza para o Senado de Justiça, mas não é bem isso que tem acontecido. Porque o tribunal, o relator, ele submete ao ambiente virtualizado e os ministros vão decidir sim ou não o ambiente virtual em 5 dias. Que é, depois eu falar, esse ambiente, importante para determinadas matérias, mas não para a repercussão geral. Então acaba sendo um ambiente que poderia ser melhor utilizado, mas na medida em que está sendo utilizado mais para se dar vazão aos processos de repercussão geral que não conseguem ser julgados no plenário presencial, nós vamos ter também aí um questionamento legítimo por parte do recorrente, do recorrido ou até mesmo dos amigos. Por quê? Começam os questionamentos. Primeiro, destaque do processo.
Como é que o tema tem pedido de sustentação oral não é pautado no plenário? 2. A matéria tem uma distinção. Então, não pode ser utilizado o precedente mencionado pelo relator para fundamentar o julgamento virtualizado. Todos são indefinidos em regra. A questão, qual é a legitimidade, então, do tribunal terá para poder dizer que essa decisão afetará todo o sistema de justiça? É uma questão que começa a ser discutida em cada gabinete. Por quê? Uma coisa é se submeter um tema, um mandado de segurança, uma ação direta de constitucionalidade que discute inconstitucionalidade formal, precedentes de 40, 50 anos do tribunal. Outra completamente diferente é você submeter um tema novo, uma matéria complexa, como, por exemplo, modulação dos efeitos em matéria de quintos de servidor público no ambiente virtualizado. Porque até mesmo a abrangência e o efeito de uma decisão de modulação, isso tem que ser ponderado no ambiente presencial e não no ambiente virtual. São pontos que eu queria destacar. Bem, não apenas as ações, não apenas os recursos geram esse problema no ambiente decisório do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, para você ter uma ideia, hoje 2.000 ações de controle abstrato de constitucionalidade tramitando no tribunal. Entre ações em que já houve a concessão de medida cautelar, ações em que houve já uma decisão de submissão imediata do julgamento de mérito plenário, mas são 2.000 ações. Alexandre, por que você destaca esse ponto? Aqui nós temos uma questão grave no âmbito do tribunal, que também acaba por repercutir negativamente no sistema de justiça. Qual a questão? São temas julgados, temas idênticos julgados de forma diferente. Por quê? Lembre-se do detalhe: o julgamento para uma matéria de controle abstrato, por incrível que pareça, o mérito tem foro qualificado no julgamento presencial. A repercussão geral para a negativa tem foro qualificado, 2 terços. Mas para o julgamento de mérito não precisa foro qualificado. Então, muitas das vezes, um tema é julgado no ambiente, na repercussão geral, de uma forma, e no julgamento de uma ADI de outra completamente diferente. Em razão de quê? Da não configuração do foro. Então, muitos temas são julgados, no ambiente virtual, em uma semana, sem a necessidade de um fórum qualificado, e quando a ADI é submetida ao plenário do tribunal, o juiz Toffoli é um pouco mais estrategista quanto a isso. Se ele verifica que não vai ter fórum, ele suspende o que ele pede vista. Ele mesmo pede vista, embora seja uma vista estratégica, para submeter em outra ocasião que o fórum seja completo. Mas, por exemplo, se tivesse sido presidido pelo decano ou pelo vice-decano, se pronuncia o resultado, que é, em regra, por exemplo, a improcedência da ação, do pedido formulado. Então, você tem, em um momento, uma decisão proferida pelo plenário, pelo ambiente de virtualização de uma matéria tributária cara ao contribuinte, e no julgamento presencial, sobre a mesma questão, só que foi veiculado em um julgamento de ação do controle abstrato, em razão da necessidade de fórum qualificado, você tem um resultado completamente diferente. Esse também é um problema grave, que é por da ausência de um sistema de organização das informações do tribunal, para que haja julgamento, inclusive, sobre aquela matéria, ou no ambiente presencial, todos juntos, ou um destaque para um julgamento de lista, mas todos juntos, todas as matérias. As ADIs sobre o mesmo assunto, a repercussão geral sobre o mesmo assunto. Tem sido corrigido mais recentemente, e tem sido corrigido, o caso era pior até antes da gestão do ministro Nelson Rubinho, vou explicar para vocês. Mas agora tem sido, de uma certa forma, corrigido, mas ainda acontece com alguma frequência esse tipo de julgamento. Bem, um ponto que me parece que a gente tem que tratar diz respeito ao poder de agenda do tribunal. O tribunal, ele não tem a mesma forma de escolha dos casos como o professor Sarles. O Tribunal Constitucional Alemão não tem a mesma forma de escolha dos casos como a Suprema Corte Americana. É interessante, porque esses dois tribunais, eles são senhores dos seus próprios destinos. Eles montam as suas biografias institucionais.
eles pautam os temas que são relevantes para a sua memória institucional. O Supremo não. O Supremo ele é pautado pelas partes. Isso é interessante. As partes pautam o Supremo Tribunal Federal. Basta a propositura de uma ADI, basta a propositura do RE. Em razão da ausência desses critérios mais rigorosos de admissibilidade, são tribunais que não escolhem os temas que decidirão. Esse é o ponto importante. Alexandre, na aplicação geral, ela nos cumpre esse papel com esse 75% de admissibilidade, ela não. O Supremo Tribunal Federal, ele não pode se dar o direito, eu diria assim, professor, de dizer assim, esse tema é constitucional, esse tema é relevante, mas esse tema não é conveniente para o tribunal decidir nesse momento. O tribunal não consegue fazer. Até porque, se uma ação direta de constitucionalidade é proposta, sequer o autor pode desistir da ação. Se o RE é admitido sobre a sistemática de atenção geral e a parte apresenta um pedido de desistência, a tese é julgada, obrigatoriamente. Então, são tribunais que não possuem essa liberdade. Isso gera um problema grave. Que problema é esse? É um problema que o Supremo tem que decidir tudo e qualquer matéria. Veja que na Suprema Corte, são 9 justices, há uma regra dos 4, ou seja, para que um caso seja conhecido, basta 4 ministros afirmarem que aquela matéria é importante. Mas antes dos quatro se pronunciarem, há uma discussão sobre os temas e uma comissão que antecede a discussão entre os juízes. Essa comissão composta de assessores faz uma triagem das petições de certiorari, que é o writ of certiorari da Suprema Corte, para que se analise, por exemplo, quais são os fundamentos, quais são os pedidos, os impactos daquela decisão, quais são os fundamentos para a admissibilidade, quais são os fundamentos para a inadmissibilidade. E esse material, na sequência, é encaminhado para as assessorias dos ministros, dos juízes, que faz um estudo também daqueles temas que os ministros podem reputar como importantes. E depois o presidente faz uma espécie de oficia para que os ministros indiquem quais são os temas que eles entendem como relevantes. E depois eles selecionam aquelas matérias. E aqui a decisão não tem uma fundamentação suprema, posto não decidiu por tal razão. O tema não é selecionado. Isso não significa que aquele assunto não possa voltar ao tribunal. Isso também significa que o tribunal, ao decidir sobre aquele assunto, não possa revisitar também o tema. Mesmo que temos temas importantes que já foram diante de diversas disputas, inclusive no próprio processo de indicação de justiça para a Suprema Corte. A questão do aborto, uma questão cara, a questão dos limites dos estados federados, que é uma questão cara do tribunal, questões relacionadas à liberdade de expressão, que são cara do tribunal, e sempre são objeto de discussão. Por quê? Porque a Corte ela não se fecha, mas ela também não decide tudo por qualquer tipo de processo. Para vocês terem uma ideia, em 2009, no tribunal houve um trabalho muito interessante de uma entidade chamada CISPEN, uma espécie de thinking tanking, em que se discutem temas importantes da Suprema Corte, do Executivo, do Parlamento, e teve uma programação específica para a Suprema Corte. E então o Joseph Stephen Breyer ele foi questionar por que esse ano a Corte recebeu 7.000 petições de certiorari e só foram examinadas 1%. É porque nós não podemos atuar como uma Corte de revisão. A nossa atuação é como um poder. Então, nossa posição é de desenvolvimento do direito, inclusive para matérias infraconstitucionais. Não é necessário que eles sejam matérias constitucionais, mas desde que essas matérias sejam importantes. Porque, do contrário, uma corte que decide muito, uma corte que não decide. Então, o tribunal ele tem que ter, primeiro, a análise do timing para o julgamento,
da importância daquele tema e se aquela hoje naquele calendário poderá bem decidir. Então, quando o tribunal seleciona 70 casos, 80 casos, 90 casos ou 110 casos, a depender do ano, esses casos de fato serão examinados de forma detida pelo tribunal. Os casos serão, as razões serão examinadas, os interessados serão ouvidos e às vezes até mais de uma vez. Os ministros reservam no calendário um momento para que os advogados possam ir ao tribunal apresentar suas razões dos seus constituídos e depois, se os juízes na reunião em conselho reservado entender que sobre aquele tema ainda restam dúvidas, a convocação de nova audiência para que eles possam esclarecer, debater entre eles. E depois, as petições de ingresso de amigos, elas são examinadas de forma muito séria. Elas são admitidas de forma séria e são examinadas de forma séria. Então, isso tudo é levado em consideração no exame de um caso na Suprema Corte. Quando você tem um calendário de julgamento com inúmeros casos, com uma pauta, às vezes o ministro acumulando duas funções, dois tribunais, Supremo e TSE, mais o CNJ, o presidente, não há como decidir com esse grau de qualidade. Isso é um fato. Então, às vezes, nós examinamos os votos, não há alusão, por exemplo, a uma importante contribuição de amigos, ao importante expert que foi convidado para apresentar seu ponto de vista sobre uma questão controvertida em audiência pública. Isso tudo acaba por tornar a jurisdição constitucional desacreditada do Supremo Tribunal Federal. Então vejo que há uma diferença muito grande, porque o tribunal ele não consegue criar sua própria agenda. Eu não estou falando de pauta, estou falando da agenda do tribunal. O tribunal é moldado pelos litigantes que provocam o tribunal. Agora percebo interessante. Quando a gente examina esse número de ações que eu apresentei, recursos, incidentes, é importante que a gente saiba quem provoca o tribunal, porque quem provoca o tribunal é quem cria a agenda. E quando nós examinamos a agenda do tribunal, o que nós percebemos? Que o tribunal tem sua agenda editada ou imposta pelo poder público. Então, em regra, a União, Caixa Econômica e INSS. Na iniciativa privada, telefonia. Então, um tribunal que deveria exercer o papel de corte constitucional, em regra, seu papel contra-majoritário para direitos fundamentais, é um tribunal mais que trabalha com ajuste de forças no Executivo, ajuste de forças no Parlamento e temas que envolvem matérias mais relacionadas a uma agenda econômica de um determinado segmento. Então, isso tudo decorre dessa ausência de critérios para que o tribunal possa selecionar o que julgar e de quem julgar. Então, quando você examina a pauta do tribunal, você vai ver, Alexandre, o tribunal examinou o caso importante esse ano, criminalização dos atos de homofobia. Lembra de outro tema importante que envolve direitos fundamentais? Pense assim, tema importante desse ano. Já estamos em dezembro. Então, se você for analisar, em regra, são temas que envolvem uma agenda institucional dos poderes. Esse é um ponto importante também. É um tribunal que não consegue formar a sua agenda e é um tribunal que tem a sua agenda formada por interesses institucionais. E, em regra, quando nós examinamos as ações de controle abstrato de constitucionalidade, elas são propostas em regras por quem? Pela União, ou então as associações, para discussões eminentemente relacionadas a prerrogativas institucionais. Então, isso tudo em razão do fato que o tribunal não tem como não examinar. Existem iniciativas no Congresso Nacional, até compartilhei com o Daniel recentemente, importantes para tentar se atribuir ao Supremo Tribunal Federal essa prerrogativa de selecionar adequadamente o que decidir. Então, para o recurso extraordinário
que ele possa examinar com base no critério da exclusivamente controvérsia constitucional, diminuindo o quórum para a maioria absoluta e não 2/3. Para o controle de constitucionalidade, a possibilidade do tribunal também só examinar as ações em que ele impute, do ponto de vista da matéria jurídica, como ações de relevância constitucional. Ele pode simplesmente não examinar, vai julgando improcedente ou o Ministério definindo por ausência de um requisito formal de admissibilidade. É o tribunal afirmar, nós não iremos examinar esse tema agora. Vamos examinar esse matéria no futuro, mas ele ainda não está maduro. É importante que o Supremo ele possa também exercer aquilo que o Alexander Pickel denomina as suas virtudes passivas, não apenas abarcar todos os conceitos. O Supremo decide muitas questões e, em regra, não são questões ainda amadurecidas em primeiro grau, em segundo grau. É necessário que o Supremo também exerça um certo deixe que essas questões elas se amadureçam em primeiro e segundo grau através de uma aplicação de um experimentalismo constitucional, que a matéria seja discutida, amadurecida, até que o tribunal esteja apto a examinar, porque a matéria foi amplamente discutida. E o tribunal não consegue fazer esse tipo de exame através do seu poder de agenda. Já estou me encaminhando para a parte final, mas eu queria colocar um ponto que eu mencionei da culpa a respeito da forma da composição da agenda do tribunal e a forma da sua própria construção de pauta. Vejam, quando o tribunal ele resolve examinar um tema porque ele não teve outra solução, outra escolha, porque os requisitos estavam presentes, o quórum foi alcançado, isso não significa que aquela matéria será examinada imediatamente. Por que isso significa que a matéria será examinada imediatamente? Porque nós temos uma série de configuração de vontades para que haja uma decisão na corte. Primeiramente, um processo distribuído para o ministro A, ele pode ser um verbo player importante do tribunal, se ele, por exemplo, entende que aquele tema ele ainda não pode ser examinado pelo tribunal, ele pode atuar assim. Por quê? Não existe um prazo para que o ministro elabore voto e peça a pauta. Existem temas que são importantes, que estão no Supremo Tribunal Federal, que aguardam o julgamento e não há menor indicativo de quando começar a julgar. Porque o ministro não libera. Então vejo que é uma forma também de se travar o debate sobre a matéria. Então, aquilo que ele não tem, ele não pode fazer inadmitindo, professor, porque ele não tem essa competência dada por lei pela Constituição, de dizer se essa matéria não é relevante suficientemente, ele pode fazer não faltando. Esse é o ponto. E quando pauta, ele tem a necessidade da conjugação de uma outra vontade. Porque o monopólio da seleção dos casos que vão ser julgados no plenário, nas turmas, é do presidente dos respectivos plenários, ou dos respectivos colegiados. O que isso significa? A depender do arranjo institucional e político de Brasília, um tema, embora com pedido de pauta do relator, ele pode ser travado. Como assim? O presidente não libera para o julgamento presencial. Só tem uma chance dessa matéria aí para o julgamento. É se o relator submeter ao plenário virtual que ele tem essa liberdade. E mesmo assim é uma condição para que esse caso também possa sair. É o pedido de vista. Ou o destaque do caso para o plenário. O que estou tentando mostrar para vocês? Até dentro de uma metodologia decisória de agendamento, poder de agenda, poder de construção da pauta, nem sempre ela acontece da forma mais normal. Também leva em consideração o termômetro no Congresso, leva em relação ao termômetro no Executivo e, mais recentemente, como, por exemplo, grandes jornalistas já perceberam que o Supremo é pautado pela opinião pública, ele é pautado pela imprensa. Então, também tem o termômetro da opinião pública, o termômetro da imprensa. Então, vejam que é uma conjugação de vontades para que um caso possa ser decidido. E quando o caso é pautado, a depender do contexto,
nós também temos algumas formas de desviar a rota. Através de quê? Dos tradicionais pedidos de vista. Então o colegiado tem isso também, de travar a discussão através de pedidos de vistas, como por exemplo tem pedidos de vista que foram muito bem construídos, que de fato a questão não poderia ser pelo Supremo. O palco para a deliberação seria o parlamento. Questões que, por exemplo, o ministro experiente chegou a perceber, daria um exemplo, o ministro Nelson Jobim, quando se discutiu a lei, a constitucionalidade da lei de arbitragem. O Jobim percebeu que ali era possível declarar inconstitucionalidade. Por quê? A matéria não estava sendo ainda bem discutida, estava sendo mal interpretada pela composição da época. O que é que o ministro fez? Viu visto? Até que aquela discussão ela fosse amadurecida institucionalmente. E quando foi a vista devolvida, a matéria foi bem julgada e temos aí um grande experimento institucional que é a arbitragem no Brasil. Então existem aquelas situações em que um pedido de vista estratégico ela funciona, mas existem aquelas outras em que o pedido de vista ele pode também comprometer o desenvolvimento de direitos em determinado aspecto do Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto. Já que eu estou falando de agendamento, é importante também que a gente leve em consideração um aspecto importante, que é a própria construção da agenda e da pauta do Supremo. Há uma discussão sobre os critérios de transparência e objetividade na construção dessa pauta. Nem apenas a pauta formal, qual é o processo que vai ser julgado, qual que vai ser retirado, qual aquele que vai ser inserido de última hora. Não é isso. É porque a agenda, a pauta é construída também. Então, até 2000, até antes da gestão do presidente Nelson Jobim, nós tínhamos um problema gravíssimo no Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros batizaram de um caos da pauta. Qual era o caos da pauta? Era a possibilidade de julgamento de temas heterogêneos de uma semana para a outra. Então, às sextas-feiras, os ministros eram informados de que havia um tema importante em matéria trabalhista, outro em matéria previdenciária, outro em matéria tributária, outro de direitos fundamentais, julgado na quarta-feira. Então, o que acontecia? Os ministros não tinham tempo hábil para se preparar. E pior ainda, quando conseguiam tempo para se preparar para um julgamento, a depender do contexto, da velocidade do julgamento, da forma como a colegialidade era realizada, os temas eram tão heterogêneos, que tornavam difícil a própria análise detida e séria dos casos. Então, já teve sessões em que o tribunal julgou conflito de competência, julgou parlamentar, a época que a competência era do plenário, julgou, recebeu denúncia, na sequência analisou regime tributário, de planejamento tributário, e na sequência examinou uma questão relacionada à reforma da Previdência. Isso sob a presença do ministro, antes da presença do Geraldo Jobim, exatamente a presença do ministro Marco Aurélio. Então, o que acontece? Nós tínhamos naquele momento um desarranjo na própria formação da pauta do Supremo Tribunal Federal. O ministro Jobim sempre foi considerado um grande construtor de soluções institucionais. Se vocês, quem gosta de processo legislativo, deve lembrar que a criação do destaque e separação, de votação e separado, foi do gênio do ministro Jobim, à época constituinte. Então, permitiu que, por exemplo, grandes temas, principalmente na ordem social, fossem votados ao longo da Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa foi uma proposta do ministro. E também as grandes discussões que destravaram o sistema de justiça, aqueles pactos republicanos que eu mencionei, também contaram com a visão estratégica do ministro Jobim. Então, quando o ministro Jobim presidiu o Supremo Tribunal Federal, vocês sabem que o ministro sempre gostou muito de estudos de administração pública, de lógica, de economia. Então, ele teve essa formação. Ele entendeu que havia uma irracionalidade no processo de construção da pauta. Então, as pautas passaram a ser, de uma certa forma, programadas. Os ministros sabiam com antecedência quais seriam os processos e os temas eram coincidentes. Então, tinha pauta tributária. Por isso que hoje, quando se clica no site do Supremo, tem pauta tributária, pauta trabalhista.
pauta processual e pauta penal. Essa metodologia decorre da gestão do Nelson Jobim, que conseguiu dar maior racionalidade, permitindo os ministros pudessem direcionar todas as suas energias para o exame de temas correlatos e também não apenas lançar o calendário o calendário de julgamento na sexta-feira que antecedia o julgamento plenário, quarta e quinta, sessões ordinárias e extraordinárias da Corte. Mais recentemente, o ministro Toffoli, ele apresentou uma inovação. Podem perceber, podem pensar que é algo pequeno, mas para quem atua no Supremo é algo grandioso, que é a calendarização dos julgamentos. Então, por exemplo, em dezembro de 2018, foi publicado quais seriam os casos que iriam a julgamento no primeiro semestre de 2019. Em abril de 2019, foi apresentado o calendário dos temas que iriam a julgamento em 2019-2, segundo semestre. Isso permite que o tribunal possa apresentar uma certa previsibilidade institucional. E também permite que players que atuam estrategicamente no tribunal possam se preparar. Não apenas, por exemplo, para a postulação de audiência pública, não apenas para a postulação de ingresso na qualidade de terceiros, a mitzicuri, quando existe uma pluralidade, mas também para que possam pressionar positivamente o tribunal, como acontece muito no caso estratégico, matéria tributária. Realização de eventos, publicação de artigos em jornais estratégicos, como valor econômico, convite ao ministro para a participação de eventos temáticos sobre temas que estão na ordem do dia, publicação de artigos de grandes estudiosos sobre a matéria, que é muito comum nos Estados Unidos. Quando o tema está na iminência de ser decidido, você assiste talk shows específicos sobre aquela matéria, são debatidos dois estudiosos, são chamados para escrever, como acontece na Folha de São Paulo, posição favorável, posição contrária. Então, isso permite que, de fato, os interessados possam atuar, mesmo que informalmente, na construção de um argumento ao tribunal. Darei um exemplo para vocês. Recentemente, nós tivemos, conversado com o Daniel quando viemos para cá, discussão sobre o marco civil da internet, professor Santos. Questão importantíssima, técnica, controvertida. E o ministro tinha, no primeiro momento, o ministro-presidente, que coincidentemente é o relator, optado por não realizar a audiência pública. Aí o que aconteceu nas duas últimas semanas? O Congresso sobre o tema do Jota. O Jota organizou um evento específico sobre o tema. O CNJ, um evento sobre fake news. Trouxe até o Ricardo Campos, colega de vocês do direito constitucional. O Estado de São Paulo realizou eventos. A Universidade de Brasília realizou eventos sobre o tema. Uma série de artigos publicados nos sites especializados. O que vocês podem perceber? O tribunal foi começando a tomar contato com a complexidade da questão naquele momento. Ao ponto do próprio ministro relator presidente entender por bem retirar o processo de pauta e convocar a audiência pública. Isso tudo foi uma pressão informal, se formos analisar. Por quê? O contexto todo passou a discutir a matéria, os impactos da matéria, como tem a reflexo pela matéria a partir de um julgamento do tribunal sem a participação, sem a convocação de uma audiência para discutir aquele tema a partir da leitura dos experts sobre o tema de responsabilidade de aproveitação de conteúdos. Mas isso se deu em razão de se saber com antecedência qual seria o docket do tribunal no primeiro semestre e no segundo semestre. O mesmo aconteceu com a matéria tributária. Temas que conseguiram ingressar na pauta, que não estavam previstos, e que também, por desígnios, saíram da pauta em razão de pressões institucionais para se rediscutir a matéria. Então, eu vejo que tudo isso decorre desse processo de organização da agenda temática do tribunal. Isso só foi permitido através desse ajuste na própria organização do tribunal. Bem,
Como é que o tribunal, eu prometo que eu já estou finalizando, como é que o tribunal tenta gerenciar essa forma de decidir hoje? O tribunal ele pode ter essa conjugação de fatores que mencionei, submeter temas que serão julgados imediatamente no plenário presencial, que chamamos de temas avulsos, que não são usados de homofobia. O caso do COAF é um processo avulso. Mas, vejam, cada ministro poderá também aplicar, poderá também submeter ao plenário uma lista de processos. Ou seja, o julgamento ele é plenário, mas ele é formado por lista. Aqui há todo tipo de discussão. Se há, de fato, um exame adequado de naturalista, se a lista que tem sustentação oral, se o deferimento ocorre no contexto do julgamento, se os ministros preferem, então, submeter essa questão ao plenário virtualizado, mas uma forma de organização, julgamentos avulsos, julgamentos em lista. A gente não estuda isso na graduação, a gente não vê isso no projeto do código, nem vê isso no próprio código, atual já em vigência. Mas o tribunal tem trabalhado muito com essa metodologia, o julgamento de lista. Isso, por exemplo, permitiu que o ministro Alexandre alcançasse uma marca histórica no Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, pós-República, melhor, pós-Constituição, o ministro consegue baixar o seu acervo a menos de 1000 processos. E, estatisticamente, a gente acompanha a evolução dos gabinetes, em fevereiro ele terá 500 processos. Mas por que ele consegue fazer isso? Através dessa metodologia de lista. Ou seja, o ministro, ele pega uma lista. Lista, na verdade, é um conjunto de ações, recursos que versam sobre a mesma questão, mas devem coincidir fundamentos dispositivos e submete o ambiente virtual ao ambiente presencial. Para você ter uma ideia, o ministro Alexandre tem mais listas do que o ministro Celso Campos. Isso é contado pela evolução. Antes o campeão era o ministro Fux. Agora o ministro Alexandre consegue ultrapassá-lo. Por quê? Porque às vezes em uma sessão, pelo julgamento de uma lista, nós temos 40 a 50, 60 processos sendo julgados. Então, é uma forma também que o tribunal pode utilizar. Aqui bastante questionado internamente. E, quando se fala de ambiente virtual, o tribunal tem utilizado o ambiente virtual para a repercussão geral de duas formas. Ou o tribunal ele tem julgado o mérito da repercussão, tem reconhecido a repercussão geral e já julga o mérito, algo que é pouco discutido também no doutrina e pouco discutido estrategicamente na advocacia, quando quem atua diretamente no tribunal. Como é que isso acontece? Vocês se recordam que quando o plenário virtual é acionado, os ministros têm, em regra, duas opções. Eles apresentam temas no viés constitucional e, na sequência, se aprovado por 2/3, vai para a repercussão geral. Então, não é tudo de uma vez. Eles voltam quanto à questão constitucional, havendo quórum, vão para a matéria da repercussão geral. E se ultrapassar, o relator tem uma faculdade, somente dele. Ele abre campo para que os demais possam votar. Somente ele. É a reafirmação da jurisprudência. Então, muitas das vezes, quando um tema é submetido ao ambiente virtualizado, estrategicamente, para quem tem essa experiência do Supremo, a melhor coisa é, o processo foi distribuído, se tem que apresentar um parecer, apresenta. Se tem que emitir o ingresso como terceiro, repete, porque é possível que aquele tema seja julgado imediatamente no ambiente virtual. Ou seja, não haverá a configuração da repercussão geral e a submissão do futuro ao julgamento presencial. Isso tudo tem gerado uma série de discussões no Supremo. Por quê? Porque nós temos aqui um déficit de legitimidade do processo decisório. Uma vez que se subtrai da parte o direito do advogado via o tribunal para decidir suas razões orais e apresentar pontos de distinção, de superação do entendimento, e também impede que haja uma conjugação de vozes maior, a partir, por exemplo, da participação dos amigos quando ingressam no processo. Por quê? Quando eles ingressam, qual é a finalidade? Não apenas apresentar memoriais. Eles ingressam para
finalidade de, apresentando um estudo importante, uma manifestação, também serem ouvidos na tribuna do tribunal. E quando há essa metodologia de corte do procedimento, aqui nós temos um déficit significativo de legitimidade. Então, o que vocês podem perceber pelo que até aqui nós conversamos? É que o tribunal, para o bem ou para o mal, ele internamente vem tentando se reorganizar. Aqui ele avança, aqui ele recua, ele admite classes processuais, ele inadmite classes processuais. Ele admite HC substitutivo, ele passa a construir uma jurisprudência restritiva. Ele passa a editar súmulas para organizar o seu acervo, ele passa não mais a editar súmulas porque ele percebe o número de reclamações. Ele cria um ambiente virtual para examinar a questão geral, verifica que é uma boa oportunidade de julgar mérito, utiliza lá e depois ele pode também fechar essa porta. Ou seja, o tribunal ele atua internamente também com a finalidade de dar uma resposta à sociedade.